Esdras, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: Mas, depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o seu povo para Babilônia. Mas depois que os nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Pai amado, bendito e soberano, diante desta tua palavra eu oro, Deus, para que o Senhor fale com nós aqui reunidos na Paz e Vida de Peruíbe, e que o Senhor fale, meu Pai, com cada pessoa que ouve também à distância. Que o Senhor, meu Pai, venha nos abençoar, venha, meu Deus, alimentar a nossa alma e o nosso espírito através da tua palavra. E que essa palavra venha nos produzir fé, venha nos lavar como o sabão dos lavadeiros, venha nos purificar, venha, meu Deus, falar em nosso coração, para que nós possamos estar firmes e alegres na tua presença. Por isso, meu Pai, envia agora a tua palavra e fala com cada um de nós, e que esta tua palavra vá e produza o fruto para o qual vai ser enviada, em nome de Jesus. Muito obrigado e amém e graças a Deus. O povo de Israel agiu fora da palavra do Senhor, fora da lei de Deus, e aqui nesse versículo diz que os pais provocaram a ira do Deus dos céus. E em virtude disso, ele entregou aquele povo escolhido, o povo de Deus, para o rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu o templo, destruiu o tabernáculo, a casa de Deus, e ele transportou os utensílios, todo aquele povo, para um exílio lá na Babilônia. Eles ficaram muitos anos, e após tudo isso, Deus olha para aquele filho daqueles que tinham provocado a ira, olha para aquele pessoal que é o remanescente, e Deus olha e se compadece. E lá no livro de Zacarias, no capítulo 8, versículo 9, o Senhor fala de restauração. Ele vê que o povo sofreu, passaram aproximadamente 70 anos naquele exílio, longe da promessa de Deus, porque Deus, ele faz uma promessa para o seu povo, lá no Antigo Testamento, assim como ele faz para nós agora, no tempo da graça, mas tudo depende da escolha, da opção que cada um decidir seguir. Porque o Senhor Jesus disse: olha, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não existe uma alternativa, algo que seja de acordo com aquilo que nós desejamos, porque Deus, ele tem uma verdade absoluta, e aquilo que ele diz que pode ser, sim, e o que ele diz que não pode ser, nós temos que procurar não fazer. Não adianta aquela verdade relativa que o mundo hoje mudou, que as verdades são contemporâneas, e você muitas vezes tem filhos e filhas, e você olha os companheiros da escola, os amiguinhos, os coleguinhas, e você pensa, mas todos fazem dessa maneira. Mas os escolhidos de Deus, aqueles que têm a marca do Cordeiro, aqueles que querem triunfar, eles não podem andar de acordo com a maioria. Eles têm que andar de acordo com a vontade do Senhor. Lá no livro de Zacarias, e o nome Zacarias quer dizer o Senhor lembra, no capítulo 8, versículo 9, o próprio Senhor falando através da boca do profeta. E ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos,
Sejam fortes as vossas mãos, ó vós, que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, a fim de que o templo fosse edificado. Deus está dizendo, olha, lá na antiguidade, quando foi construído o templo, eu fiz uma promessa. Vocês ouviram daqueles profetas que foram lá na antiguidade, mas agora sejam fortes as vossas mãos. Ele está dizendo, olha, vocês têm que acreditar. Vocês ouviram uma profecia, mas agora essa profecia vai se cumprir desde que vocês executem para receber o cumprimento dessa profecia. E ele fala no versículo 10, pois antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem lhes davam ganho os animais, nem havia paz para o que saía, nem para o que entrava, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Não havia salário para os homens. Eles trabalhavam como escravos, porque quem trabalha e não recebe é um escravo, ele é um serviçal que não tem direito a nada. E Deus ainda acrescenta dizendo, até os animais não tinham ganho. O alimento era escasso, não havia compaixão, nem para homens, nem para os animais. Estavam lá na Babilônia, no exílio, não tinham paz, Jerusalém estava destruída. E ele diz, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. O próprio Deus tinha feito com que esse espírito do inimigo agisse no meio do povo, porque o povo tinha desobedecido, tinha uma consequência, tinham provocado a ira do Senhor, como nós lemos lá no livro de Esdras, e o povo estava sofrendo. Mas, de repente, Deus olha para aquele povo e Deus diz, olha, eu tenho que acabar com esse sofrimento, porque eu me compadeço. Esse povo é o meu povo, é o povo que eu escolhi para ser o meu povo. E Deus olha para aquele povo sofredor, para aqueles que ainda estavam lá como remanescentes, e ele diz no versículo 11, mas agora não me haverei para com o resto desse povo como nos dias passados, diz o Senhor dos Exércitos, porquanto haverá a sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde todas as coisas. E há de suceder, ó casa de Judá, e ó casa de Israel, que assim como eram uma maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, mas sejam fortes as vossas mãos. Deus está dizendo, olha, quando vocês olham ao redor, tudo destruído, trabalho escravo, sofrimento, vocês olham os bois, aquilo que é o gado, a plantação, e vocês são reféns desse povo, são tratados sem misericórdias, trabalham, mas não têm salário, os animais sofrem, mas eu vou mudar tudo isso. Eu vou transformar essa situação, porque aquela situação que foi antes desses dias, eu não me lembrarei mais. E a sementeira de vocês, aquilo que vocês forem plantar, vai ser através da paz. A vide dará o seu fruto, ou seja, vocês vão ser prósperos. Eu vou prosperar vocês, ó casa de Judá, ó casa de Israel. Ele diz isso quando ele fala em referência ao seu povo.
E ele diz, não temais, mas sejam fortes as vossas mãos. Em outras palavras, trabalhem, produzam. E Deus começa essa promessa de restauração, essa promessa de mudar aquela situação da vergonha, do opróbrio que o povo estava passando. E ele fala no verso 14, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, como intentei fazer-vos o mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me compadeci, assim tornei a intentar nesses dias fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Algumas versões dizem assim, tornei a intentar nesses dias fazer o bem a Sião. Sião, uma abreviatura de Jerusalém. E aí ele diz novamente, não temais. E aqui no versículo 16, o próprio Senhor, através do profeta Zacarias, ele dá as instruções. E ele diz, vocês querem viver dessa maneira? Vocês querem ver a restauração? Vocês querem ver aquilo que parece o impossível? Porque muitas vezes você olha na sua vida e parece que tudo está destruído. Parece que você trabalha, mas o dinheiro não dá. Parece que há um espírito de rebeldia na tua família, ninguém se entende. Você fica a ponto de dizer, vou largar tudo. Eu ando desesperado, desesperada. Eu ando aborrecido, triste. Mas Deus está dizendo, olha para a promessa da minha palavra. Essa palavra aqui é uma promessa para o povo lá na antiguidade, mas ela se cumpre no Novo Testamento, lá em Jesus. Essa promessa é para nós também, e nós vamos chegar lá na graça, lá no tempo do cumprimento dessa palavra, da aliança de Deus com cada um de nós. E Deus está dizendo, olha as coisas que vocês têm que fazer. Lá na antiguidade ele falou isso, mas é para nós também. Ele diz, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós intente no seu coração o mal contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas que eu aborreço, diz o Senhor. Porque todas essas coisas eu abomino. Deus está dizendo, olha, vocês querem viver a restauração? Comecem a agir dessa maneira. Todas as vezes que alguém quer algo de Deus, geralmente, a maioria delas, tem que haver mudança. Tem que haver a confissão do pecado, o reconhecimento, e tem que haver a conversão, ou seja, a mudança da maneira como a pessoa agia ou pensava. E aí Deus está dizendo, e de novo veio a palavra do Senhor dos Exércitos dizendo, está dizendo aqui, ele está fazendo uma redundância. Zacarias está dizendo, olha, e continua a palavra, de novo veio a palavra e eu vou falar. E no verso 19, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, bem como o do 5º e o do 7º, o do 10º mês, se tornarão para a casa de Judá em regozijo, alegria e festas alegres. Amai, pois, a verdade e a paz. Deus está dizendo, olha, eu vou mudar tudo. Aquele jejum que vocês faziam, e era uma tradição judaica, e eles tinham estendido o jejum além do que aquilo que Deus determinava lá em Levítico, porque Deus tinha instituído um jejum anual, um jejum de graça, de ação de graça. E o povo sabia que quando eles estavam em dificuldade, eles conclamavam, todo o povo, o rei conclamava, e eles se vestiam de
panos de sacos, demonstrando tristeza, arrependimento, humildade. E esses jejuns que Deus está falando aqui através de Zacarias, eles lembravam a morte de Gedalias, que foi governador, quando Israel foi levado cativo à Babilônia. Nabucodonosor deixou esse Gedalias como governador, como aquele que cuidava dos interesses da Babilônia, lá em Jerusalém. E ele foi assassinado. E eles jejuavam por causa disso. Um outro jejum, quando houve a brecha nos muros de Jerusalém, e eles ficaram amedrontados, jejuaram, mas era propósito de Deus, nós vimos aqui, que o inimigo vencesse. E era esse jejum. E o outro jejum era quando Nabucodonosor destruiu o templo construído lá por Salomão. E Deus está dizendo, olha, todos esses jejuns que vocês faziam de uma maneira tradicional, vai ser substituído. E esse jejum vai ser substituído para a casa de Judá em regozijo, alegria e festas alegres. Amai, pois, a verdade e a paz. Deus está dizendo, vocês não vão ficar pranteando com um pano de saco, vocês não vão ficar entristecidos, não. Vocês vão ter alegria, vocês vão se reunir, não para ficar lastimando em jejum, sofrendo, não. Vocês vão se reunir para fazer festividades, para render graças ao meu nome. Mas ele dá a condição. Amai a verdade e a paz. Você vê que aqui o profeta chama o Senhor de Senhor dos exércitos, aquele que é triunfante, aquele que é um general, aquele que é forte, que tem a impetuosidade. Mas Deus está dizendo ao seu povo, ama a verdade e ama a paz. Não é o tempo inteiro batalha, batalha, luta. Todas essas batalhas, lutas, as conquistas do povo de Israel, elas convergiram para a cruz. E lá naquela cruz, Jesus venceu a morte. E ele diz que a cédula contrária a nós foi riscada. E hoje nós podemos ter paz com Deus. Quando você olha para Deus, você tem que entender que Ele nos convocou para que nós fôssemos transformados de criatura em filhos. E não é filhos adotivos, porque o problema da adoção de um filho adotivo, e aí a pessoa adota, por exemplo, uma criança com 8, 10 anos de idade, e ela tem outros filhos que são naturais. Esse filho adotivo, ele passa a ser um filho legítimo. Mas quantas vezes ele não se coloca como aquele filho natural? Porque ele acaba criando barreiras que estão lá dentro, porque toda aquela ausência do pai, aquela orfandade, está lá dentro do seu coração. E quando ele olha os seus irmãos, e ele sabe que ele é adotivo, ele não consegue entender que ele tem uma nova identidade, uma identidade de filho. E quantas vezes o povo de Deus também não consegue entender que quando você tem Jesus, você tem uma nova identidade, você é filho, você pode clamar ao teu pai, que tudo vê, que tudo ouve, que tudo escuta. Mas quantas vezes as pessoas querem clamar através de entidades, de imagens, porque elas fazem como aquele povo no deserto, que não tinham coragem de ver Deus a face, e pediam que Moisés intercedesse por elas. E hoje a palavra de Deus fala que tudo é possível ao que crê no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Mas a pessoa não consegue se identificar como um filho. Ela não consegue olhar para Deus
como um pai. E aí, às vezes, ela diz, mas eu creio em Jesus. Mas Jesus disse, olha, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. É só através de Jesus que você vai ver o Pai. E ele diz aqui, olha, todo esse jejum vai ser transformado em festa. Jesus, quando ele vem, ele começa o seu ministério numa festa, transformando água em vinho, fazendo um milagre sobrenatural. Deus estava dizendo, olha, aquele jejum, aquela tristeza, ele vai acabar se vocês derem crédito ao meu filho. Ele veio para salvar a ovelha perdida de Israel. Ele veio para mostrar que ele é o Salvador. Mas ele diz nessa palavra que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. E aí há sofrimento, porque o único que pode ser o caminho é Jesus. As pessoas não têm Jesus, não têm o Pai. E quem não tem o Pai está como escravo, muitas vezes, no mundo que é representado aqui na palavra pela Babilônia. Trabalha, não prospera, muitas vezes sofre, e ela culpa Deus, ela se torna um religioso que cumpre somente aquilo que é ordenado, mas não abre o coração, não entende a palavra. Aí ela acaba se afastando do Senhor, porque ela diz que tudo é um fanatismo, que ela não vive essa promessa de Deus, porque na realidade, quando você lê aqui Zacarias 8, capítulo 8, e o nome quer dizer o Deus que se lembra, Deus está lembrando lá das promessas que ele fez a Abraão, para o seu povo, e ele está dizendo, aquela promessa tem que se cumprir, porque eu sou fiel. E essa promessa, ela vai até nós, porque escrito está que nós, pela fé, somos filhos de Abraão. E aqui, continuando, ele diz, versículo 20, nós estamos em Zacarias, capítulo 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa, suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. E assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. E assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que 10 homens de nações de todas as línguas pegarão na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Tudo isso é uma profecia que se cumpre aqui na terra através de Jesus, e uma profecia que Zacarias continua dizendo que vai ser para a eternidade. E Jesus fala dessa multidão, desse povo, porque diz aqui, assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Deus, na realidade, ele desejava que as nações circunvizinhas de Israel, elas olhassem e elas tivessem esse testemunho, dizendo, olha, essa nação de Israel, eles não têm um rei, mas eles têm uma arca da aliança que representa a presença de Deus. E olha como eles prosperam, olha como eles são abençoados, e as outras nações fossem em busca daquele segredo, da presença de Deus, e fossem se convertendo. Só que Israel fazia o contrário.
Israel abandonava a presença de Deus, a arca, e ia buscar lá nas nações pagãs, fazendo aquilo que elas faziam, buscando em falsos deuses, nas imagens de pedra, nas esculturas, nas falsas promessas do homem. E assim tem sido até hoje. Você vê inúmeras religiões, todas, de uma maneira ou outra, falam de uma entidade, de um Deus superior, de um Criador do universo, falam de filosofias, falam de tantas coisas, mas quando você fala de Jesus, as pessoas se incomodam, porque Jesus é o verdadeiro caminho, porque Jesus é aquele que te tira das trevas, porque Jesus é aquele que te salva e é o único Salvador, porque o nome de Jesus tem poder, e Jesus está dizendo, olha, tudo isso vai acontecer, vocês vão anunciar a minha palavra, o povo judeu vai ser um povo vitorioso. Ainda não se cumpriu essa profecia, mas lá na volta de Jesus vai haver o cumprimento dessa profecia. Vamos lá em Mateus capítulo 28, versículo 18. E diz assim: Então Jesus, aproximando-se deles, lhe assegurou: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-o em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o final dos tempos. Jesus está dizendo, olha, toda a autoridade do meu nome foi dada no céu e na terra. Vocês têm que anunciar essa verdade a todos os povos aí na terra. E ele olha, ele fala aqui com rigor, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Aquele povo lá na antiguidade, que foi relatado aqui a restauração através de Zacarias, o povo que tinha provocado a ira do Senhor, que nós lemos no começo em Esdras, esse povo tinha desobedecido. Agora nós temos no tempo da graça, no tempo aonde Jesus humildemente diz, olha, eu estou à porta do teu coração, batendo, se você abrir eu entrarei e cearei contigo, e nós teremos uma aliança. Mas esse Jesus humilde, esse Jesus que não toma as coisas de assalto, ele também diz aqui no verso 20, ensinando a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. Ele não dá uma outra condição. É obedecer a palavra. O povo que estava ali trabalhando sem ganho, como escravo, estava tudo relacionado ao livro de Levítico. Cada versículo que nós lemos aqui do livro de Zacarias, nós podíamos voltar lá no livro de Levítico e ver por que o povo estava pagando. Porque eles saíram fora da lei do Senhor. Tudo o Senhor já tinha estipulado para aquele povo obedecer, para que eles tivessem vitória. Aqui no tempo da graça é a mesma coisa, é para ensinar o povo a obedecer aquilo que Jesus ordenou. E ele diz, e assim, se você obedecer, se você fizer aquilo que foi ordenado, eu estarei permanentemente convosco até o final dos tempos. Não é de qualquer maneira. Muitas vezes a pessoa diz, olha, eu não entendo, a minha vida é muito difícil, tem promessa de Deus, é a batalha, é o inimigo, é a guerra espiritual do Senhor dos Exércitos. Eu vou fazer aqui uma grande campanha de jejum,
porque a casta dos demônios não sai se não for dessa maneira. Mas quando você tem um relacionamento íntimo com o Pai, quando Jesus está junto de você, você simplesmente crê que Ele vai na tua dianteira, Ele vai na tua retaguarda e Ele te dá a vitória. Porque a promessa é essa, os próprios discípulos de Jesus, eles não faziam jejum. O povo olhava aqueles sacerdotes, os fariseus, eles foram lá questionar Jesus. Por que eles não estão jejuando? Não estão aí fazendo um sacrifício enorme para que o Senhor possa curar, fazer tantos sinais como o Senhor faz? E Jesus disse, porque quando o noivo está presente, é alegria, é momento de festa. Quem vai ficar jejuando na presença do noivo? Ora, Ele não deixou uma promessa de estar junto de nós, onde nós estivéssemos reunidos em seu nome. Ele não deixou uma promessa de quando você obedecer aquilo que Ele mandou, e Ele dizia assim, eu estarei permanentemente convosco até o final dos tempos. Jesus não é o noivo que vem buscar a sua igreja? Algumas pessoas não conseguem entender. Eu não estou aqui criticando quem faz uma campanha de jejum e oração, porque isso vai fortalecer. Mas não é a barganha que vai mudar, não é você jejuar para conquistar. Porque para Deus tudo tem que ser feito com alegria. Hoje é muito falado em sacrifício, em pagar o preço. Será que o preço que foi pago por Jesus na cruz não é o suficiente para a nossa redenção? Será que o preço que Jesus pagou morrendo lá naquela cruz com sofrimento, com uma cruz de espinhos na sua cabeça, sendo açoitado, sendo pregado numa cruz, vertendo todo o sangue, esse preço que um inocente pagou por nós, não é o suficiente? Será que ainda você tem que hoje fazer algo que represente uma fé enorme? Ora, o Senhor Jesus não disse que uma fé tão pequena como o grão de mostarda já é o suficiente para dizer ao monte, erga-te daqui para acolá, e assim sucederá? Ah, mas talvez você diga, mas Jesus, Ele estava ali ao lado do gasofilácio, e as pessoas estavam ali entregando as suas ofertas a Deus, e de repente ele vê que aqueles ricos, eles entregam um grande volume, e ali vai uma viúva pobre, e ela coloca algumas moedas, e Jesus disse, olha, essa verdadeiramente ofertou a Deus, porque ela deu tudo o que ela tinha. E aí eles misturam tudo dizendo, olha, você tem que dar o seu tudo. Dizem até daquele jovem que buscou Jesus e disse, bom mestre, como farei para herdar a vida eterna? E o Jesus disse, olha, cumpra os mandamentos. E ele disse, tudo isso eu faço. Aí Jesus disse, olha, então vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E eles dizem, olha, é muito difícil, porque o próprio Jesus disse que você, sendo rico, é difícil entrar no reino dos céus, porque é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então você dá o seu tudo para Deus te aprovar. Mas tudo fora de um contexto, tudo fora de uma situação. Porque Jesus, na verdade, Ele quer que você dê o seu tudo em prol do reino dos céus, mas que tudo comece pelo seu coração. Não adianta você dar em espécie, em real, em dólar, se o teu coração estiver afastado. Não adianta você dizer, eu vou fazer uma barganha, eu vou pagar um preço alto, porque assim eu conquisto. Porque isso faz as entidades
que exigem do povo sacrifício, que exigem tantas coisas que Deus não requer. Deus requer o quê? A obediência. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanente convosco até o fim dos tempos. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9, fala um pouco do final dos tempos, da profecia que vai se cumprir ainda, da profecia que também já está em andamento. Apocalipse capítulo 5, verso 9 diz assim: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Aqui o cumprimento lá da palavra de Zacarias, que todas as nações iriam ver que o Cordeiro, aquele que morreu, comprou com o seu sangue homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Jesus, para aquele que é fiel, para aquele que acredita na sua promessa e na sua palavra, ele constitui sacerdote, ele constitui embaixador de Cristo, para que nós possamos anunciar a sua palavra. E assim reinarão sobre a terra. Então, reparei e também ouvi a voz da grande multidão de anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número é de milhares e de milhões, muitos salvos, muitos que acreditaram em Jesus. E eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ora, Jesus não disse que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra? Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo o que nelas há, que exclamavam ao que está assentado no trono, Deus, e ao Cordeiro, Jesus, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: Amém. E os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram. Lá no capítulo 7, versículo 9, continuando, diz: e em seguida olhei, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Você vê que a salvação é abrangente. A salvação não é reservada somente aos judeus, mas agora é reservada a todos, uma grande multidão, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. E estavam em pé, diante do trono do Cordeiro, vestido com túnicas brancas e empunhando folhas de palmeira. E proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, exclamando: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ações de graças sejam ao nosso Deus para o todo sempre. Amém. Então, um dos anciãos me indagou: quem são e de onde vieram todos esses que estão vestidos
com túnicas brancas? E eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu o sabes. E então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Nós poderíamos comparar esses remanescentes que vieram da grande tribulação, aqueles que voltaram do exílio, aqueles que permaneceram fiéis. Aquele povo que tinha sido levado na Babilônia, alguns permaneceram fiéis. Daniel, Sadraque, Mesaque, estavam lá no exílio, permaneceram fiéis, e outros mais. Esses acabaram voltando como remanescentes, como aqueles aqui, diz. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus, e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a presença de Deus. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede, não as afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço, pois o Cordeiro, que está no centro do trono, será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes de água viva, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É uma promessa de Deus, para aquele que se mantém fiel, de ser restaurado aqui em vida. A promessa de Deus, ela diz respeito a todo aquele que crê, seja de qualquer tribo, língua ou nação. Se você acreditar em Deus, essa palavra é para você. Se você entrega a tua vida para Jesus, a promessa é para você, porque Jesus, Ele tem uma promessa para todos nós. O seu nome é um nome poderoso, é o nome que está acima de todo nome, mas tudo começa pela fé. Tudo começa quando você entrega a tua vida para Jesus. A promessa diz respeito a todos que são fiéis, e em meio de tribulações, lutas, dificuldades, eles não desistem. Eles põem as mãos para trabalhar, porque eles não lançam fora o arado, aquilo que Deus designou. Uns verão a resposta do Senhor, ainda aqui na terra. Outros verão o cumprimento de tudo, quando forem chamados ao reino de Deus. Não importa. A fidelidade de Deus, ela traz a esperança que produz fé. Fé no único Deus, que promove a realização de todas as causas impossíveis. Pois Jesus disse: tudo é possível ao que crê. A nossa parte é crer, é permanecer na obediência, sabendo que a fidelidade de Deus nunca nos abandona. E sempre que você precisar, você tem acesso a Deus, através daquele que recebeu todo o poder e autoridade, que é Jesus Cristo. E em seu nome, nós temos acesso ao Pai que nos ouve e promove o melhor para cada um de nós. Mas tudo começa quando você recebe Jesus como teu único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador. Resumindo, é só Jesus, Ele é o único caminho. Talvez você diga: eu nunca entreguei a vida para Jesus. Hoje você pode entregar através de uma oração. Talvez você diga: olha, eu entreguei a vida para Jesus, mas no meio das tribulações, eu me senti como aquele povo lá na Babilônia, que trabalhava, mas não tinha salário, que produzia, mas vivia na opressão. Isso me entristeceu tanto, que eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor. Mas hoje,
você ouviu uma palavra que é uma promessa de Deus para todo aquele que crê. E se essa palavra falou com você, você deve voltar. Você deve falar: não, eu vou permanecer forte. Eu ouvi a profecia, assim como aquele povo, e eu ouvi o que Deus falou. Sejam fortes as vossas mãos. A minha mão vai ser forte, porque o próprio Deus disse: não temas, mas sejam fortes as vossas mãos. O próprio Deus disse: olha, trabalhe para o reino de Deus e produza frutos, que você vai ver como eu vou te abençoar. Por isso, se essa palavra falou com você, nós vamos orar. Seja aqui, seja aí onde você está. Se você nunca entregou a vida para Jesus, ou já entregou, mas nesse momento quer ratificar, quer orar de novo, coloque a mão no teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi essa palavra e nesse momento eu quero também, Deus, ser restaurado. Eu quero, meu Pai, viver toda essa promessa, inclusive essa promessa que ultrapassa a minha vida, porque é uma promessa de vida eterna. Eu quero, meu Deus, um dia passar a eternidade ao teu lado. Por isso eu creio, e nesse momento eu estou entregando a minha vida para Jesus. Eu recebo agora Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai, escreve meu nome no livro da vida e me abençoa agora. Pai querido, em nome de Jesus, olha para essas pessoas e para nós aqui, porque nós queremos, Deus, o cumprimento de toda essa palavra. Queremos, Pai querido, que essa palavra profética dada por Zacarias, que quer dizer Deus se lembra, que o Senhor se lembre de cada um de nós. Queremos, Pai querido, que o Senhor visite nossos familiares, a nossa casa, os nossos animais e tudo que é relativo a nós, porque tudo tem a sua promessa, tudo tem a marca do Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, toca agora o nosso coração, toca a nossa alma, o nosso espírito, Deus, e arranca de nós todo o opróbrio, toda a vergonha, todo aquele, meu Pai, que meneia a cabeça olhando para nós, como fizeram com Jesus na cruz. Eles verão o Deus que nós servimos, o Deus que diz: e outra vez haverá a diferença entre o que serve a Deus e os que estão no mundo, porque nós servimos um Deus que é fiel, um Deus que se lembra de nós e não nos desampara, porque escrito está que pode uma mãe, um pai abandonar os seus filhos, mas Deus nunca os abandonará. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós fomos transformados de criatura em filhos, e não filhos por adoção, mas filhos por filiação. Nós temos todo o direito, temos toda a glória junto de nós, porque o Senhor é bom, e porque o Senhor nos quer como cabeça e não como cauda, e o Senhor nos levanta, porque escrito está que 7 vezes cairá o justo, mas não permanecerá prostrado, porque o Senhor o levantará. Então vem agora, Senhor, estende as tuas mãos sobre cada vida que está orando, sobre cada vida que ouviu este culto, e salva, meu Pai querido, e levanta agora o caído. Traz, meu Pai, de volta o perdido, e em nome de Jesus, que a tua profecia se cumpra em cada vida que ouviu essa palavra. Por isso eu oro e por isso eu declaro, em nome de Jesus, que todos nós estamos abençoados, porque o sangue vertido naquela cruz foi por cada um de nós, e por isso nós podemos dizer toda a honra e toda a glória ao único Deus, ao Santo dos Santos, aquele que está junto de nós. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude, poder, riqueza, sabedoria,
força, honra e glória e louvor. E nós te louvamos, nós te agradecemos, e toda a glória e domínio pelos séculos dos séculos. E esta palavra permanece, e é por isso que nós temos a ousadia de crer que tudo é possível, que o Senhor vai nos abençoar. Então, Deus, faz agora o milagre, nós te pedimos e suplicamos. Abençoa o teu povo com paz. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, porque o Senhor ouviu as nossas orações e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Eu te agradeço e amém e graças a Deus.